que será que o Grêmio Futebol Clube, clube tão sonhado, clube que eu sou tão querido, clube que eu sou tão fã, por que que o Grêmio atualmente é o time que não é de hoje, que não é de há um ano, mas é há mais ou menos há mais de 3, 4 anos? Por que que o time do Grêmio hoje é o time com o melhor futebol brasileiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha opinião sincera sobre alguns argumentozinhos que fizeram o Grêmio ser essa máquina que está sendo hoje, apesar de, né, no jogo da Libertadores contra o Flamengo não ter jogado tão bem assim. Então, mano, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, pra gente bater logo a meta de 100 inscritos, beleza? Então, mano, sem enrolação, sem blelê, já vamos aqui direto aqui pro vídeo aqui. Eu vou tentar olhar pra cá, porque eu sempre fico olhando pra cá e pra cá, mas eu vou tentar olhar pra cama. O time do Grêmio, na minha opinião, sempre o time do Grêmio teve um futebol assim excelente, sempre eu gostei. Mas era o mesmo time, era um time que tinha o mesmo padrão dos times da Série A e do futebol brasileiro, que é o seguinte: você mandar o técnico embora a cada 3 meses, né? Muitos clubes acham que você fazendo isso você vai interromper um trabalho e você vai colocar um outro trabalho que vai poder dar resultado em cima disso, e fazem essa mesma coisa. Contrata outro técnico, fica 3 meses e sai. Contrata outro técnico, demite o técnico, contrata outro técnico e o mesmo que tá ali sai. Entendeu? Esse é o dilema do futebol hoje em dia, mano. E isso, infelizmente, acaba atrapalhando um resultado, mano, de trabalho. Pensa o seguinte, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Imagina que você tá trabalhando na sua empresa, não é? E o seu gerente, exemplo claro, e cada vez lá na sua empresa, a cada 3 meses, um gerente é demitido. Aí fica entrando, aí sai um gerente, entra outro, sai um gerente, entra outro. O trabalho vai render? Talvez não, pra mim não vai render. Por quê? Porque você não vai se adaptar com aquele estilo de trabalho, a sua cabeça vai ficar confusa, velho. Porque, tipo, tá na sua mente pra fazer uma coisa e o outro vai lá e quer fazer outra. Tipo, você não se adapta daquilo, entendeu? É isso que acontece com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não se adapta, o jogador de futebol não se adapta. Imagina, mano, o técnico chegar hoje no time, aí ele tem 3 meses pra ficar trabalhando no time, aí depois de 3 meses que não vem resultados, ele vai lá e é demitido e contrata outro. Tudo bem. Às vezes tem técnico que é muito ruim, que não consegue aplicar o trabalho dele no time, no próprio clube, e com isso o time acaba desandando. Sim, aí eu entendo. Aí você tem que mandar o cara embora e contratar um profissional que realmente faça esses caras jogar. E o Grêmio, mano, foi um exemplo muito claro disso. Se eu não me engano, o Renato Gaúcho chegou no time do Grêmio em 2014 e 2015. E tipo assim, ele não fez esse time assim. O time do Grêmio não é um time tão caro, se você tem uma ideia. Ele até mesmo deu entrevista falando que o time do Grêmio não é tão caro assim, mano. Que os jogadores que estão no Grêmio são jogadores que estavam na base, que foram jogadores que, ó, estão há tempos no clube, que conhecem o clube, que treinam no clube, que são das bases do clube, mano. E é claro que você levando esses jogadores pro profissional, com certeza o time vai ficar muito mais forte, mano. Muito mais forte, velho. Porque hoje a base é o futuro, mano. A base é o futuro do futebol. Você vê, Ronaldinho Gaúcho saiu da onde? Categoria de base. Júlio César saiu da onde? Categoria de base. Neymar saiu da onde? Categoria de base. Entendeu? O futuro é a categoria de base. Todos os jogadores que são mundialmente famosos ou que são ex-jogadores saíram das categorias de base. Então aí você pega aí, meu amigo, o Grêmio tipo já tinha uma base já. Eles só pegaram alguns jogadores, né? E ambos esses jogadores eram jogadores do São Paulo, né? Você vê, né, como São Paulo é ruim mesmo de fazer negócios, se gaba tanto de vender jogadores, mas acaba que, ó, essa é a realidade, mano. Você vê o Bruno Cortez, que jogou no São Paulo, que eu sempre gostei dele, acho ele um grande lateral e ele tá mostrando isso no Grêmio. Tem quem mais? Tem o Maicon, que hoje é o líder desse time do Grêmio, que, velho, sempre jogou demais. Na época eu critiquei muito ele, e ele deu a volta por cima do Grêmio, é muito impressionante. E, velho, esses dois jogadores, eles passaram assim pelo São Paulo, ganharam a Copa Sul-Americana e depois a gente não viu mais eles, a gente não viu mais pra onde eles foram. Até que eu recebi a notícia que eles foram no Grêmio e eu comecei a acompanhar um pouquinho o futebol deles. Mas esse não é o tema do vídeo, é o seguinte. O Renato Gaúcho, ele não tá no Grêmio há mais ou menos, ele não tá no Grêmio há 3 meses. Ele não tá no Grêmio há 6 meses. Ele tá no Grêmio há 3 anos.
3 anos, mano. Ele completou agora 3 anos. Tem uma entrevista, velho, que até o próprio Fernando Diniz diz que ele, quando ele foi falar, eu acho que com o Guardiola, se eu não me engano, não sei se é com o Guardiola ou com o Simeone, que um time de futebol, para ele poder dar certo, ter resultado com o treinador, precisa de pelo menos 3 anos, velho. 3 anos para ele ter uma ideia, 3 anos para ele poder conhecer o time, 3 anos para ele poder montar o esquema tático dele. E, mano, o Renato Gaúcho, ele conseguiu fazer isso no time do Grêmio. Ele fez isso, claro, ele entrou, não é? E o time do Grêmio foi dando resultado, ele foi conhecendo o time. E, enfim, ele foi se tornando o grande protagonista desse futebol do Grêmio. E se tornou muito ainda quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, porque até então tava tendo uma zebra, que desde 2013 time nenhum conseguia conquistar a Libertadores e o Grêmio foi lá e quebrou esse tabu, mano. Então, velho, o Grêmio tem muita moral, velho. Tanto é que com o Renato tem ganhando título, vem ganhando títulos pra caramba. E pra mim, na minha opinião, é candidatíssimo a ganhar o título da Libertadores, né? Embora a gente saiba que eu acho que pode ser que o River vire campeão, né? A gente não pode desperdiçar essa hipótese, né? Mas eu torço muito pro Grêmio conseguir conquistar essa Libertadores, mano. E o Renato Gaúcho, ele teve tempo para poder trabalhar o time dele, para poder conhecer o time dele, e ele pôde aplicar essas ideias que ele queria no time dele. E também porque ele conhece muito bem o time, mano. Então, hoje ele não pode sair do Grêmio, ele só pode sair do Grêmio se ele quiser. Por quê? Porque a diretoria pensa assim, ele trouxe resultado pra gente, a gente confia o trabalho nele e ele confia na gente. Então, velho, ele só sai do cargo quando ele quiser. E pra mim, na minha opinião, ele só sai se ele sair do Grêmio é pra seleção brasileira, velho. Porque hoje nós não temos técnicos suficientes para poder comandar a seleção brasileira. Eu acho que ele e o Carille, pra mim, são os dois ali que estão, pra mim, disparado assim para poder serem o substituto aí no dia o Tite poder sair, poder comandar a seleção brasileira. Então, mano, na minha opinião, o Renato Gaúcho, ele é um gênio, ele é um monstro de treinador, foi um monstro de jogador, ele vem conseguindo construir essas ideias no Grêmio, e se bobear, meu amigo, eu acho que ele vai ficar aí por muito mais tempo no Grêmio. Ele tem um elenco na mão, tem um time na mão, vem fazendo esses jogadores jogar muito, velho. E hoje o Grêmio, querendo ou não, é um dos times mais fortes hoje do futebol, um dos melhores times do futebol brasileiro, mano. A gente tem que reconhecer isso com certeza, e tudo se deve ao Renato Gaúcho, mano. Por quê? Porque ele teve tempo, ele pôde colocar as ideias deles em prática, e porque ele teve o elenco na mão, e claro que os jogadores também confiam muito bem nele. É isso que você precisa para ter um time forte, um time unido, né? Um time forte também no vestiário também, que a gente dá pra ver que o time do Grêmio é muito forte no vestiário, mano. Então você vê como é que um técnico, ele consegue transformar um time, mano. E o Renato Gaúcho, ele não é só o técnico, ele é um líder, mano. Então o Grêmio hoje tá no patamar máximo, assim, na minha opinião, indiscutivelmente, mano. Então essa aqui é a minha opinião. Quero muito ouvir a sua opinião aí sobre o que você acha do Renato Gaúcho, se ele é o melhor técnico, na sua opinião, é o melhor técnico do futebol brasileiro ou do mundo aí. Comenta aqui embaixo, quero muito ouvir a sua opinião, mano. Então, mano, esse foi o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí pra ajudar nós. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque o YouTube não tá recomendando os vídeos pros inscritos. Então, mano, ativa o sininho pra poder receber os meus vídeos. E dá o like também pra ele poder recomendar o vídeo pra você, beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que ficou até o fim. Tamo junto e é nóis, mano.